Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você. Olá, gente. Então, eu tô aqui para gravar esse vídeo porque na semana de Natal, quando eu estava dormindo lá na casa da minha irmã, eu não conseguia dormir. O Espírito Santo me incomodou para que eu gravasse esse vídeo e passasse para todas as pessoas da minha família. Então, o que vem a ser esse vídeo? Todos os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Se vocês não sabem, a palavra de Deus, a Bíblia, né? A Bíblia, ela tem 66 livros e 18 livros dessa palavra aqui são livros que falam de acontecimentos futuros, coisas que vão acontecer. E por estar bem próximo da vinda de Jesus acontecer, eu queria deixar esse vídeo para cada membro da minha família. Eu gravei esse pedacinho da música de Roberto Carlos que fala como é grande o meu amor por você. E é por causa desse amor, por causa do amor de Jesus por nós, que eu estou aqui fazendo esse vídeo. No livro de Lucas, no capítulo 21, né, os discípulos perguntam para Jesus que sinais que a gente ia ter da volta dele, né? Porque ele sempre estava com os discípulos e ele sempre falava para os discípulos as coisas que iam acontecer. E lá no capítulo 21 de Lucas, quando os discípulos perguntam a respeito de Jesus, para Jesus, quais seriam esses sinais da volta dele, porque ele fala que era necessário que ele viesse, que ele morresse, que ele padecesse por nós e depois ele voltaria para buscar o teu povo, a tua igreja, né? Aí lá no capítulo 21, no versículo 29, ele fala da parábola da figueira, que é para a gente olhar para a figueira, quando a figueira começar a florescer, para a gente saber que está próximo o verão. Quando ele fala isso, é porque antes assim que inicia o capítulo, ele começa a falar de todas as coisas, de todos os sinais que viriam. Fala-se no versículo 7, perguntaram para Jesus: quando sucederá isso e qual sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus respondeu: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunhos. E aí ele vai falando de muitas coisas que iam acontecer, das guerras, fomes, filho contra pai, pai contra filho, terremotos em vários lugares, maremotos, tudo isso a gente tem visto, sinais no céu, falando que a lua iria se escurecer, é como se fosse a lua de sangue. E quando ele fala da figueira, ele fala, a figueira representa Israel. Quando ele fala assim, olha, observa a figueira, quando ela começa a florescer, saber que está próximo o verão. Então ele dá esse sinal, que quando começar as coisas a acontecerem, para a gente observar
e saber que está próxima a vinda do filho dele, que a vinda de Jesus está próxima. Ele vai voltar e ele vai buscar a tua igreja. A figueira representa Israel, tá? Israel, ela foi sitiada, Jerusalém, ela foi sitiada, foi tomada, a Babilônia tomou Jerusalém. Os judeus tiveram que sumir, cada um, o povo, né, de judeu se espalharam pelo mundo. Eles foram embora de suas terras, abandonaram suas terras. E agora, por conta de todos esses sinais, eles estão voltando. Os judeus estão largando seus trabalhos, largando seus negócios, por onde eles estão em toda parte do mundo, estão voltando para Israel, porque eles estão atentos aos sinais. Eles já estão sabendo que o Messias deles estão chegando. Só que o Messias do povo dos judeus é o anticristo. Vai ser reconstruído o templo de Salomão, que foi derrubado nessa época. E aí só ficou uma parte do templo de Salomão, que é o Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá hoje e se planteiam e oram perante o muro. Então a figueira, ela começou a florescer no dia 14 de maio de 1948. Foi quando Israel voltou a ser nação, porque ela a nação de Israel tinha sido acabada. Então teve uma revolução da ONU e a figueira começou a florescer. E quando Jesus fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, assim, Israel é o termômetro, é para a gente olhar para Israel e ver as coisas que estão acontecendo em Israel. Quando você começar a ouvir falar de paz em Israel, porque eles vivem em guerra, são dois povos lá que vivem em guerra. Quando você começar a ouvir falar do Tratado de Paz, isso tudo são sinais que está escrito na Bíblia. Se você abrir também Mateus capítulo 24, lê o capítulo 24 todo, lá você vai entender mais perfeitamente tudo que eu estou falando aqui. O livro de Daniel também fala muito, só que para quem não estuda a palavra, para quem não procura entender direito a palavra e aplicar, são muitos sinais. Então, para entender os sinais que fala no livro de Daniel, é muito complicado, né? Tem que se estudar, tem que pegar o calendário judaico para entender como é que fala, porque lá fala de 70 anos. Então, uma geração para o povo de Israel são 70 anos. Então, Jesus fala que só a volta dele seria quando passasse essa geração. A geração de quando a figueira começasse a florescer. Então, quando Israel voltou a ser nação, que foi em 14 de maio de 1948, uma geração de 1948 até agora vai dar em 14 de maio de 2018. Então, gente, olha só, 14 de maio, quando Jesus fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, a geração que Jesus está falando se inicia dia 14 de maio de 1948 e termina em 14 de maio de 2018. Então, vocês fiquem atentos, sabe? É hora da gente não pensar nas coisas dessa terra. É hora da gente pensar como cidadãos do céu, porque nós estamos aqui de passagem. É hora de pedir perdão para aquelas pessoas que a gente está brigada, ou está magoada, ou está desentendida. Famílias que estão desoladas, famílias que estão brigadas, filhos brigados com os pais, pais brigados com os filhos, primos com primos, irmãos com irmãos, sabe? Até mesmo com nossos vizinhos, amigos e parentes mais longe. É hora de pedir perdão, é hora de reconhecer nossos pecados, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Aquele que está em pecado, aquele que está em fornicação, aquele que está no mundo de bebedice, de prostituição, sabe? É hora de deixar essas coisas, é hora de santificação, né? Santificação não quer dizer que nós vamos ser santos. Santificação é separado para Deus, é ser separado para Deus, é procurar agradar a Deus. A palavra de Deus fala que só entrará no céu aquele que tiver com as suas vestes limpas. Então é necessário que a gente tenha um momento de reflexão, que a gente peça perdão a Deus por todos os nossos pecados, nossas transgressões. E haverá um momento, né,
o arrebatamento da igreja. Nós somos a igreja. Jesus, ele não vai buscar nenhuma placa, ele não vai buscar a igreja católica, igreja evangélica, assembleia, batista, presbiteriana, bola de neve. Ele vai buscar um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Então, eu tô aqui fazendo esse vídeo porque o Senhor me incomodou. Eu estava na casa da minha irmã e aí eu não conseguia dormir. O Espírito Santo falava para mim que era para eu gravar um vídeo para alertar a minha família, na qual eu amava, que era para se preparar, porque a volta dele estava próxima. Então, você, meu primo, minha prima, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, as pessoas que eu amo, meus amigos, que estiver vendo esse vídeo, sabe? É um vídeo de alerta para você que está disperso, que não está entendendo essas coisas. Vocês observem as notícias nos jornais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele já declarou Jerusalém como capital de Israel. Isso é um outro sinal. O nome Donald Trump significa Donald, o Senhor é o meu juiz, e Trump, trombeta. Trombeta é que os anjos irão tocar as trombetas. E esse dia está próximo, o dia que muitas pessoas vão sumir, povos vão desaparecer da terra, porque é o dia do arrebatamento. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos, Deus daria sonhos e visões para muitas pessoas. Crianças iam ter sonhos e revelações. Esses dias mesmo a Luísa, minha filha, que tem apenas 12 anos, ela teve um sonho na qual o céu se abria e uma grande luz, uma luz muito forte estava no meio, e as trombetas tocavam muito alto, muito forte, e ela via Deus se levantando do trono para buscar a sua igreja. Se você entrar na internet, no YouTube, você vai ver muitas crianças tendo visões da volta de Jesus, porque Deus, ele quer levar o teu povo, ele não quer deixar ninguém aqui, ele quer levar todos, mas lá no céu não entra pecado. Então, é necessário que a gente se arrependa, que a gente ame mais, que a gente busque mais a Deus, que a gente pensa como cidadão do céu, né, e não como cidadão dessa terra. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida a Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, e eu declaro que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Repita essa oração e tenha paz no seu coração. Amo vocês.